Tu és santo, eu me prostro diante de ti. Por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Amado Jesus, eu me prostro ante a ti. Eu me prostro diante de ti, oh, por tudo que tu és. Eu me rendo aos teus pés. Oh, não há ninguém, não há ninguém. Oh, não há ninguém como ninguém como tu. Incomparável, totalmente Jesus, não há ninguém. Não há ninguém. Não há, não. Totalmente. Não há ninguém como tu, Jesus. Estamos de volta com esta abençoadora programação. Estamos hoje falando sobre o sonho de Deus. Fomos já abençoados aí pela ministração do louvor, de belo, não é? Louvor que nos foi apresentado. Prosseguimos aqui falando então um pouco sobre o sonho de Deus. Sonho de Deus. No primeiro bloco eu falei sobre Adão, não é? Adão fugiu da presença de Deus, virou as costas para Deus, se rebelou contra Deus. Ele, Adão, não soube ser amigo de Deus, não soube viver uma vida de um perfeito relacionamento com Deus. Ele abandonou tudo aquilo que Deus havia planejado de lindo, de extraordinário, de bom, de perfeito para a sua vida, na qualidade de coroa da criação, na qualidade de coroa da criação. Mas a Bíblia também nos passa uma visão sobre essa questão aí de relacionamento. Nós temos a visão da velha aliança, ou da antiga aliança, Velho Testamento, e a visão do Novo Testamento. E eu quero, nesta oportunidade, compartilhar com você, que nos assiste assiduamente, semanalmente, né? Tivemos aí duas semanas de reprise de programa em função de força maior, não pudemos gravar, mas hoje estamos aqui compartilhando com você este assunto, este tema, mais uma porção das Escrituras Sagradas que geram no nosso coração fé, que geram edificação, convicção, certeza, não é? Da nossa jornada cristã numa vida de relacionamento com Deus. Para isto Deus nos chama. Com isto Deus sonha, para que tenhamos com Ele um relacionamento. E eu quero então falar um pouquinho sobre a visão do Velho Testamento, da Velha Aliança, sobre o que diz a Bíblia sobre relacionamento. Veja,
capítulo 19 do livro de Êxodo, não é? O segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Pentateuco, capítulo 19, verso 4, 5 e 6, olha o que Deus diz, dirigindo a sua palavra à nação já constituída, chamada nação de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim, falando sobre agora os israelitas. Vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Deus chamou esta nação, este povo, para Ele, para a sua presença. Verso 5. Agora, pois, Deus está dando uma orientação sobre como deveria ser a conduta deles numa vida de relacionamento. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, olha, Deus estabelece uma aliança com o seu povo, então sereis a minha propriedade peculiar, de forma exclusiva, vocês serão meus, vou cuidar de vocês, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Qual é a condição para que este povo, esta nação, fosse propriedade peculiar de Deus? Propriedade particular de Deus. Ouvir a voz de Deus e guardar a sua aliança. Verso 6, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. Se Deus aqui fala sobre um reino sacerdotal, logo, para ficar ainda mais claro o entendimento das Escrituras, que já está claro, enfim, logo precisamos entender então qual é o papel do sacerdote. O sacerdote era a pessoa que Deus havia escolhido para estar no santo lugar. O sumo sacerdote para estar no santíssimo lugar. O sacerdote e o sumo sacerdote eram aqueles que tinham a responsabilidade de exercer o serviço religioso em Israel. Agora Deus fala que o povo vai ser um reino sacerdotal, ou seja, o sacerdote é aquele que tem intimidade na presença de Deus, que tem intimidade com Deus, que se relaciona com Deus. Em outras palavras, ele é amigo de Deus. Ele tem livre acesso à presença de Deus. Ele traz Deus ao povo e leva o povo até a presença de Deus. Então ele tem este livre acesso, ele é amigo de Deus. Ele tem uma vida de relacionamento com Deus. A promessa de Deus para a nação de Israel é exatamente esta: se vocês derem ouvidos à minha voz e guardarem a minha aliança, eu vou fazer de vocês um reino sacerdotal. Eu vou fazer de vocês a minha propriedade peculiar, particular. Mas vocês precisam ouvir a minha voz, precisam guardar a minha aliança. Deus estabelece uma aliança com o seu povo. Esta era a visão do Velho Testamento. Esta era a visão do Velho Testamento. E as coisas no Velho Testamento apontavam para uma nova aliança, uma aliança superior, para um tempo futuro, não é? A Bíblia diz lá no livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, que as coisas no Velho Testamento eram sombras de coisas futuras ou de bens futuros, bens vindouros. Eram tipos que teriam o seu cumprimento, não é? Lá na nova aliança, num tempo posterior. E aí, esse tempo posterior, ele se efetiva na manifestação de Jesus Cristo, na encarnação do Verbo. Quando Jesus, o Verbo, assume a forma humana, se tornando homem, não é? Assumindo esta condição aí, nas palavras do Evangelho de Lucas, o Filho do Homem, então todas as promessas que foram ditas acerca de um tempo superior, um tempo futuro, acerca de uma aliança superior, elas se cumprem na vinda ou na manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de forma muito clara, a Bíblia nos mostra a visão de relacionamento com Deus no contexto do Velho Testamento.
no contexto da antiga aliança, no contexto da literatura veterotestamentária, ou não é, antiga aliança, o Antigo Testamento. Qual é então agora a visão do Novo Testamento ou da nova aliança com relação a esta questão de relacionamento com Deus, com relação a essa questão de um sacerdócio, um reino sacerdotal, a visão da nova aliança? Se nós formos então para as cartas apostólicas, muito especialmente a carta do apóstolo Pedro, no capítulo de capítulo 2, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o verso de número 9, nós já estamos na nova aliança. Nós vimos nesse instante, né, nesse momento, a visão da velha aliança. Agora, a Bíblia, através das cartas apostólicas, através dos apóstolos de Jesus Cristo, e neste caso o apóstolo Pedro, nos mostra a visão da nova aliança. O que Deus planejou para o seu povo, naquilo que Ele deseja relacionar-se com o homem, manifestando o seu sonho. Está escrito aqui, capítulo 2, verso 9, primeira carta. Vós sois geração eleita, sacerdócio real. Lá atrás Deus tinha promessa para o povo. Se vocês guardarem, derem ouvidos à minha voz e guardarem a minha aliança, vou fazer de vocês um reino sacerdotal. Agora, Deus em Cristo Jesus, na nova dispensação, diz: sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude ou as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o texto que traz uma visão geral, uma visão panorâmica do plano de Deus, da visão de Deus com relação ao relacionamento do homem com Deus, nesta nova aliança, nesta nova dispensação. Assim vamos para mais um intervalo e na sequência continuaremos aqui falando sobre o sonho de Deus.